Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de janeiro de 2024. Segunda semana do Tempo Comum, sábado. Cor litúrgica verde. Santo do dia, São Sebastião, o soldado martirizado. Século III, Itália, domínio de Roma, e o imperador perseguia os cristãos. E São Sebastião, era um dos soldados que também estava fazendo aquela missão, né? Mas enquanto o imperador perseguia, prendia, São Sebastião ia lá, confortava, animava, e foi descoberto. Aí não teve jeito, foi perseguido e morto pelas autoridades romanas. São Sebastião, o soldado martirizado. Então, que pela morte nos trouxe a realidade do perigo de evangelizar, do perigo de manifestar a este mundo que não compreende o amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Acontece muitas vezes nas pessoas que se expõem, a sua vida evangelizando, e muitas vezes são perseguidos. São Sebastião, intercedei e por cada um dos evangelizadores, dessas pessoas que lutam todos os dias evangelizando. São Sebastião, rogai por nós. Na primeira leitura, nós vamos ver novamente o encontro com a morte. Samuel, livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, de 1 a 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e teve 2 dias em Sileg. No terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça em pó. Então, Davi teve também um enfrentamento, regressou da derrota que infligiu, ou seja, Davi venceu os amalecitas. Mas, por outro lado, em outro acampamento estava havendo outra luta. E veio o mensageiro daquele acampamento, o acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e com a cabeça coberta em pó. Isso já era um presságio mau, né? Era uma má notícia. Ao chegar perto de Davi, prostou-se em terra e fez uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: de onde vens? Ele respondeu: salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Perguntou Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu: as tropas fugiram da batalha e muito do povo caíram mortos. Até Saul, o seu filho Jonatas, pereceram. Aquela notícia, imagina que o coração de Davi deve ter entrado em profunda angústia. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. Davi disse: tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorais sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor, graças a Deus. No momento em que Samuel ungiu Davi como rei, lá na casa de Jessé, seu pai, naquele momento, a história teria que ser desenhada desta forma que aconteceu. Era necessário que Saul morresse, e, infelizmente, Jonatas também veio a perecer junto, que era o filho de Saul. Mas vamos supor que Saul perecesse, morresse lá na guerra.
e Jonatas sobrevivesse. Quem seria o rei? Seria Jonatas, né? Herdaria o reinado de seu pai. Então, de alguma forma, quando Davi foi ungido rei no lugar de Saul, Saul ainda permanecendo rei, este fim da família de Saul já era mais que prevista pelo profeta. Todo mundo sabia que aquela forma de Saul reinar sem a proteção de Deus, né, confiando só nas armas, confiando só na sua força, Saul começou a menosprezar cada vez mais a presença de Deus. Saul começou a achar que ele era o próprio Deus. Ele começou ele mesmo fazer oferta ao Senhor, desprezando a necessidade de ter sacerdotes e profetas. Saul ficou completamente louco e completamente alucinado com o poder da governança de ouro, de prata e tudo mais. E levou ele e a sua família à desgraça, né? E também estava levando todo o povo de Israel à desgraça. Então a morte de Saul e a morte de Jonatas abriu o caminho para que Davi fosse então realmente consagrado rei de Israel. Mas eu quero voltar a dizer, quando o profeta consagrou Davi, automaticamente esse cenário estaria previsto de acontecer, ou por doença, ou por qualquer outro motivo, e que foi em batalha. Então Saul encontra a morte na batalha, seu filho Jonatas e amigo de Davi também morre, abrindo assim a vaga para Davi ser o rei de Israel. Se a gente for comparar aqui ao nosso santo do dia, São Sebastião, também veja que ele enfrenta a morte, ele enxerga a morte daquelas pessoas, ele defende com a sua própria vida pessoas que dão testemunho de Jesus Cristo e por isso são perseguidos pelo imperador. Ele, como soldado romano, ele começa a proteger aqui e acolá e acaba ele também se martirizando, dando a sua própria vida pelo evangelho em defesa daqueles que são perseguidos. Então, nós temos como cristãos de encarar a morte de uma outra forma, assim como São Sebastião e os mártires que ele se defendeu. A morte desses homens e mulheres nos trouxe uma igreja forte, alicerçada no sangue desses inocentes, e traz até os dias de hoje o poder dessas pessoas, dessas almas que se martirizaram em busca da defesa da honra, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em defesa dos mandamentos do Senhor e de todo o direcionamento da Igreja de Jesus Cristo para que o homem seja salvo. Então nós encaramos a morte de outra forma. Assim Davi também, no fundo do seu coração, ele sabia que era necessário a morte de Saul e a morte de Jonatas, mas ele sofre, rasga suas vestes, ele lamenta por tudo isso, mas em seguida fica de pé para assumir a missão que Deus lhe dera de governança de Israel. Salmo, responsório 79. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. O Salmo 79, que é o responsório de hoje. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor entre Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Resplandecei a vossa face em nós e seremos salvos. Clamamos a Deus agora em nome de Jesus, que a vossa face se volte agora para a nossa casa, nossa família. Apresente agora seus filhos e filhas ao Senhor, todas as suas necessidades econômicas, financeiras, de relacionamento, emprego, seja o que for, é o próprio Deus que agora há de nos levar, de nos encaminhar, de nos conduzir para a graça, para a libertação de todas as formas. Pelo nome do Senhor Jesus, consagra agora a sua casa, usando esse Salmo 79. Ó pastor de
de Israel, prestai ouvidos e atendei às necessidades e súplicas dessa família que clama a Ti agora. Coloca para Jesus, coloca para o Senhor sua necessidade e clamamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, para que o Senhor possa restaurar esta casa que clama a Ti, Senhor. Amém. Evangelho está em Marcos, capítulo 30, de versículos de 20 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Veja que esse versículo é bem atual, né? Eu encontro, assim, como catequista, como anunciador e pregador da palavra, uma carência muito grande. Eu vejo as pessoas carentes de sabedoria, do conhecimento de Deus, de catequese profunda. Porque a cultura católica, ela acha que a catequese é para criança. A criancinha fez a catequese, fez a primeira comunhão e nunca mais vai fazer catequese na sua vida. E a catequese é um processo contínuo. Então, às vezes eu olho assim, eu vejo o olhar de adultos, jovens, homens e mulheres, de idosos, clamando por conhecimento, clamando e desejoso de receber mais conteúdo, de descobrir o Senhor. Então, quando tem um anúncio verdadeiro e profundo e convincente da palavra de Deus, as pessoas se concentram por hora ouvindo e desejando receber a palavra de Deus. Então dá para entender quando Jesus volta para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente, de tal forma que eles nem podiam comer. Só que essa quantidade de gente que se aproxima da casa dos parentes de Jesus deixam todos os seus parentes apavorados, porque eles estariam mexendo aí com Herodes, estariam mexendo com as autoridades, né, o magistrado da época, os sacerdotes, os doutores da lei, que invejosos já estavam ali querendo matar Jesus, já estavam querendo perseguir Jesus. Quando os parentes de Jesus souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam: que você está fora de si, Jesus. Volta para casa, né? Eles queriam botar Jesus para dentro de casa. Mas é essa mesma loucura quando nós nos apaixonamos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca em nós e nos revela toda a vontade do Pai e nos chama a ser servidores do Senhor. Os parentes de Jesus que foram lá e agarraram Jesus, certamente nesses parentes não estavam Maria e não estavam José, né? Eles até usaram o nome. Sua mãe está lá fora te aguardando. Nada. Mas Maria, ela entende que Jesus está fazendo a vontade do Pai. Foi assim que o menino com 14, 12 anos de idade falou com ela no templo: não sabeis que eu devo fazer a vontade do meu Pai? E Maria compreendeu aquilo, ela entendeu aquela situação quando Jesus foi perdido no templo. Então ele estava se ocupando com pela vontade do Pai. Maria sabia até que a morte de Jesus lhe seria certa, que ele seria crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. José também sabia dessa anunciação do anjo. Então os parentes de Jesus que foram tirar ele ali, preocupados com o que estava acontecendo, eles estavam preocupados, na verdade, com o próprio umbigo, porque se fosse perseguir Jesus, ia sobrar para eles. Por isso que eles estavam falando, porque diziam que ele estava fora de si. Se fora de si é anunciar Jesus, é anunciar o caminho, a salvação, eu quero permanecer também fora de mim, né? Porque, como eu sempre encerro o programa, ai de mim se eu não evangelizar. Acho que a vida fica sem sentido. Então, que esse Santo Evangelho possa nos trazer esta vontade de servir ao Senhor, mesmo sabendo que a consequência de servir ao Senhor pode resultar em perseguição ou até morte, a exemplo de São Sebastião, o mártir de hoje. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.